Criança com menos de 4 anos alegadamente abusada pelo tio. Cabo Verde aguarda pela dose de vacinas pediátricas para crianças dos 5 a 11 anos. Cotação do barril de petróleo Brent sobe de 4,26% para 123,21 dólares. Projeto Simboa poderá enquadrar-se numa possível candidatura a património mundial. Brasil conclui ratificação do acordo de mobilidade da CPLP e coloca Portugal como prioridade. Uma mulher foi violada a cada 10 minutos no Brasil em 2021. Crioula News, Sociedade. Uma criança de menos de 4 anos terá sido abusada sexualmente por seu próprio tio na Ilha da Boa Vista, segundo informa PJ, que deteve o homem de 35 anos fora de flagrante delito na sexta-feira. Segundo a judiciária, há fortes indícios de o tio ter praticado um crime de abuso sexual de menor com penetração contra a menina de 4 anos, sua sobrinha. Entretanto, o juiz entendeu que a medida de coação, apresentação periódica à autoridade, interdição de saída do país e proibição de contato com a vítima. Jorge Noel Barreto disse esta segunda-feira, durante a conferência de imprensa para fazer o balanço da evolução da pandemia em Cabo Verde, que o país está a aguardar pela dose de vacinas pediátricas para criança dos 5 a 11 anos. Entretanto, o mesmo adiantou que essas vacinas podem ser adquiridas no âmbito da iniciativa COVAX ou através de parcerias com os países que mobilizaram e doaram as vacinas até este momento. O Diretor Nacional da Saúde disse que estão em compasso de espera para ver qual é a melhor forma do país adquirir essas doses. Avançou que até este momento Cabo Verde já recebeu mais de 1 milhão de vacinas e utilizou um total de 684.278 doses, o que corresponde a 65,4% das arrecadadas. Em relação às vacinas tomadas pelos adolescentes dos 12 aos 17 anos, 76,1% já tomaram a primeira dose. Segundo Jorge Noel Barreto, a situação epidemiológica é bastante favorável, com indicadores satisfatórios, onde a taxa de cobertura de vacinação está a melhorar aos poucos. Ainda sobre dados de Covid registrados em 24 horas, Cabo Verde contabilizou com um total de 3 casos positivos de infecção por Covid-19, num total de 458 amostras, num dia em que foi notificado mais um recuperado da doença no país. A taxa de positividade se acentuou em 0,7% a nível nacional. Com estas novas atualizações, o país passa a contabilizar 14 casos ativos, 55.431 casos recuperados, 401 óbitos e 55.898 casos positivos acumulados. Crioula News, Política. O presidente da Assembleia Nacional discutiu esta segunda-feira no Mindelo com o delegado do Ministério da Educação em São Vicente a possibilidade de estabelecer parcerias com universidades e escolas secundárias para promover a educação para a cidadania ativa. O Estelino Correia avançou estas informações à imprensa à saída do encontro com o delegado do Ministério da Educação em São Vicente, Jorge da Luz. Por exemplo, a nível das escolas do ensino secundário, poderemos desenvolver programas de formação a nível da Constituição da República, das funções dos senhores deputados, das funções dos membros do Governo, da Presidência da República, debater com os alunos, fazer, portanto, conferências, workshops, palestras, no sentido de se poder passar essas informações. Um outro aspecto importante que nós lançamos aqui, um desafio ao senhor delegado da Educação, é de nós aqui, por exemplo, no Conselho na ilha de São Vicente, nós selecionarmos um grupo de alunos, por exemplo, de quadro de honra, e poderem visitar a Assembleia Nacional de Cabo Verde no momento em que está a decorrer a sessão plenária, para poderem observarem logo
o que é uma sessão plenária. Uma coisa é ver na televisão, outra coisa é estar lá. Isto motiva os alunos dentro deste princípio, deste pilar da educação para a cidadania ativa. Segundo a mesma fonte, dentro deste projeto está uma meta maior, que é a proteção e a defesa da democracia, porque a democracia está sob ameaças e os vários relatórios de instituições insuspeitas dão conta de algum retrocesso em termos de democracia em vários países do mundo. Neste sentido, explicou que é através de adolescentes e jovens a melhor forma de investir para proteger a democracia cabo-verdiana, para que ela se aprofunde e se torne algo perene. Isto porque sustentou são fatores importantes na transmissão de princípios, de ideias, de conhecimentos e fazem o efeito multiplicador na família e na comunidade. Crioula News, Economia. A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou segunda-feira, 7, no mercado de futuros de Londres em alta de 4,26% para os 123,21 dólares. Os preços conheceram um aumento súbito depois de os Estados Unidos da América terem sugerido a possibilidade de todas as importações de petróleo russo serem vetadas, juntamente com a União Europeia, devido à invasão da Ucrânia pelos russos. Por seu lado, diversos Estados europeus, como Alemanha, Países Baixos e Reino Unido, defenderam cautela e uma redução gradual da dependência energética em relação à Federação Russa. Crioula News, Cultura. O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas considerou que a promoção da Simboa, a Património para o Desenvolvimento Sustentável, simboliza uma responsabilidade e uma obrigação de Cabo Verde que poderá enquadrar-se nas candidaturas a Património Mundial. Abrão Vicente fez esta consideração durante a cerimónia pública da apresentação do projeto Simboa, iniciativa do Instituto do Património Cultural nos Passos do Concelho de São Domingos, infraestrutura que serviu para o lançamento de um seminário de uma semana para a confecção deste instrumento musical ancestral, considerado uma marca de referência deste município. Porque é visto como um instrumento que, de certa forma, foi inventado por nós através dos meios que a nossa própria terra nos deu. Portanto, é fantástico, a Simboa tem um imaginário à volta que é fundamental. Termino dizendo que é fundamental a multiplicação dessas formações para que uma provável candidatura da Simboa Património da Humanidade tenha sucesso. Porque um dos critérios que a Unesco pede é exatamente a capacidade do país provar que temos sistemas de ensino ou meios de transmissão de conhecimento de uma geração para outra. Esta formação, referiu o governante, tem como principal objetivo a passagem de um conhecimento ancestral e que esteve em vias de extinção, que ultrapassa a vivência cabo-verdiana carnal e temporal. Conhecer a nossa história a partir do património que o pode tornar vivo é, sem dúvida, uma responsabilidade e uma obrigação nossa. E no caso da Simboa, o projeto maior da sua candidatura a bens em risco, enquadrado nas candidaturas a Património Mundial, pode ser uma flecha para o futuro. Mas enquanto não lá chegarmos, é importante workshops dessa dimensão para a passagem de testemunho, a passagem do conhecimento imaterial. Portanto, o que este workshop, esta formação, tem como principal objetivo é a passagem de um conhecimento ancestral que nos ultrapassa na nossa vivência carnal ou temporal. Se a nossa vida tem 50, 60, 70 ou 100 anos, a Simboa tem muito mais. Pretende Abrão Vicente fazer com que, mais do que um instrumento de toque, a Simboa seja vista com a alma do povo cabo-verdiano, a semelhança de géneros tradicionais do interior de Santiago, como o batuque, o funaná, a reza, a ladainha, dentre um conjunto de práticas consideradas ancestrais. E é com essa responsabilidade que eu quero que os formandos vejam esta formação, que é o momento em que recebem
dentro do vosso quadro mental, da vossa memória, do vosso conhecimento, mais um instrumento que não é apenas um instrumento de toque, bajo com sabor. É um instrumento que traz dentro a alma do nosso povo, como o batuco, como o funaná, como a reza, como a ladainha, como um conjunto de práticas que são ancestrais. Vocês vão receber, através do Pascoal, um conhecimento que é dos nossos antepassados. A este propósito, disse que seria tão importante ver a Simboa, atualmente referenciada como um instrumento de Santiago, a ser adaptada por músicos de todas as ilhas, com o argumento de que o cabo-verdiano nasceu como um povo na multiculturalidade, na diversidade e na partilha de experiência. Crioula News Ambiente. A autarquia da Boa Vista prevê que parte da obra da Praça Santa Isabel, que tem prazo de execução de 10 meses, esteja pronta até 4 de julho para receber a celebração da Santa Padroeira da Ilha Santa Isabel. A garantia foi dada à imprensa pelo presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça, na sequência de uma visita feita às obras da Praça do Largo Santa Isabel, no centro da cidade de Salrei, cujos trabalhos se iniciaram em janeiro deste ano, após uma interrupção de 50 dias. A praça está previsto para um período o prazo é um período de 10 meses. Mas dentro do prazo estaríamos em condições de inaugurar a praça. Mas, no entanto, a garantia de que daqui até julho, até 4 de julho, pelo menos a parte onde nos se encontra nesse momento de ensino, estaria basicamente pronta, até porque a ideia, a intenção é que a missa de Santa Isabel, pelo menos parcialmente, a praça seja visitada ou revista ou entregue para a questão de não fazer missa mesmo ali na praça. A garantia que não terá é que até julho não está com condições melhores daquilo que não tem nesse momento de ensino. Cláudio Mendonça adiantou ainda que a equipa está em contacto com os operadores económicos no sentido de criar condições para que a obra não venha a ter paragens. Se me repara que as infraestruturas básicas praticamente já está resolvido, principalmente dentro do recinto da praça, não do largo no seu todo. Infraestruturas para telecomunicações já está feito. Não sei em contacto com todos os operadores económicos, nomeadamente de telecomunicações, nomeadamente Telecom, T+, e ainda a AEB, no sentido de criar condições para essa obra capar a massa. Não tem que avançar de forma paulatina e consistente para que, no fim dessa empreitada, que o prazo é de 10 meses, realmente não tem praça que não precisa e que não merece. Atento ao fato de os munícipes e operadores económicos estarem curiosos e questionam sobre a conclusão da obra, o autarca informou que a Idilidade tenciona dar a conhecer os desenvolvimentos dessa empreitada ao longo da sua execução. Aliás, conforme afiançou, é condição primordial a sua conclusão, que se traduzirá na dinâmica económica do turismo para que se venha a ter um espaço atrativo para visitas em segurança dos turistas e munícipes. Crioula News. Cooperação. O Brasil tornou-se esta segunda-feira o 6º membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa a aderir ao Acordo de Mobilidade após depositar o instrumento de ratificação na sede da organização e colocou Portugal como prioridade para parcerias. O governante brasileiro respondia assim após ter sido questionado se Portugal poderia ser prioridade para o Brasil no estabelecimento de parcerias adicionais futuras, tendo em conta a grande comunidade brasileira que vive em território português, um tema que remeteu para o encontro que terá esta terça-feira com o seu homólogo português Augusto Santos Silva. Quanto ao que pode mudar com a ratificação do Acordo de Mobilidade por parte do Brasil, Carlos Alberto França,
pegou nas afirmações do secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa, para salientar que as medidas práticas serão tomadas no momento em que todos os países ratifiquem o documento. O acordo de mobilidade já foi ratificado igualmente por Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Moçambique e São Tomé e Príncipe. O processo está por concluir em Angola, onde já foi aprovado pelo Parlamento, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instante. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. 88,5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM. Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM. A rádio que está frente do tempo. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. As violações de mulheres e meninas no Brasil aumentaram 3,7% em 2021, face ao ano anterior, com 56.098 casos registrados, dado que indica que ocorreu uma violação a cada 10 minutos, segundo o relatório publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil também informou 1.319 feminicídios no ano passado, ou seja, uma mulher foi morta a cada 7 horas no Brasil, dado que aponta uma ligeira queda de 2,7% face a 2020. A taxa de mortalidade por feminicídio no Brasil foi de 1,22 mortos a cada 100 mil mulheres, recuo de 3% face ao ano anterior, quando a taxa ficou de 1,26 mortes por 100 mil habitantes do sexo feminino. O relatório, baseado em denúncias coletadas em esquadras da polícia, diz que respeito apenas às violações e crimes denunciados, que são apenas uma fração de todas as violações cometidas de fato contra mulheres brasileiras. Crioula News Desporto. A jovem atleta Andreia Gonçalves tem-se evidenciado no desporto na Ilha do Maio, tanto na arbitragem como no fisiculturismo, por isso diz sentir-se orgulhosa por ter feito esta escolha e ser motivo de orgulho para muitas mulheres. Em conversa com a Infopress, nesta data em que se celebra Dia Mundial das Mulheres, a jovem atleta e multifacetada no desporto disse que o desporto é o mundo, uma vez que desde criança despertou o gosto para a prática desportiva, começando por handebol, modalidade em que se destacou entre as colegas devido ao seu empenho, dedicação e estrutura física. Andreia Gonçalves disse também que por gosto acabou por experimentar a modalidade de futebol, tendo vencido algumas competições regional e representar a Ilha do Maio em outros pontos do país. Assim continuou, a arbitragem veio por arrastamento, atividade em que se sente à vontade no mundo e que é praticamente denominado pelos homens. Apesar de ser mãe, não pensou em desistir, aliás, disse sentir-se mais motivada e que devido ao seu desempenho já teve o privilégio de representar a ilha na fase final do Campeonato Feminino de Futebol Nacional na cidade da Praia e de seguida na final da mesma prova que aconteceu em 2018 e 2019 na Ilha do Sal.
pela responsabilidade que tem dentro do campo. Andreia disse que algumas meninas a veem como referência, por isso também tem aproveitado esta oportunidade para as convidar a aceitarem este desafio, algo que, conforme confirmou ter surtido efeito, razão pela qual algumas raparigas já participaram na formação de arbitragem ministrados na Ilha do Maio nos últimos tempos. No entanto, salientou que gostaria de ver mais condições criadas na ilha, principalmente no meio rural, onde praticamente ainda não existem condições para esta prática, além da necessidade de promoção de mais atividade a nível regional. Por fim, exortou as mulheres, neste dia que lhes é dedicado a nível mundial, a praticarem mais desporto. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Temos um encontro marcado às 20h30 para atualização de mais notícias que marcam a atualidade. Até lá, continue sempre na sintonia da Rádio Crioula FM e continuação de uma boa tarde. Jabucunche, aplicativo de Crioula FM. Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio.